enorme de gente sunita pode criar desequilíbrios regionais e culturais e sociopolíticos, lógico, no Líbano, porque o Líbano é um equilíbrio muito inestável de cristãos, sunitas, xiitas, etc. Então, os dois mapas, basicamente, o que mostram é, o da esquerda é os refugiados, onde os refugiados estão indo, e o da direita é a divisão étnica e religiosa do país. E aí, se você bater olho, vai ver que um monte de refugiados estão indo para uma região que está fundamentalmente dividida num monte de denominações religiosas e étnicas. Isso pode criar um conflito muito grande. Né? Então, este é outro caso que o mapa já transmite um pouco uma ideia. Né? Mas o New York Times, os caras do New York Times falam às vezes, eu falo também, que às vezes você precisa criar um pouco de redundância no gráfico, reforçar a ideia do gráfico. Eles fazem isso com o texto. Olhem o texto. O influxo de refugiados pode ameaçar o equilíbrio no Líbano. Aí você já está reforçando a mensagem que o mapa transmite. O mapa fala por si mesmo, mas com um pouco de ajudinha funciona ainda melhor. Né? E com uma linha fina, um texto que introduza o leitor para os pontos fundamentais, que faça uma espécie de síntese, de resumo do que os dados falam, pode ajudar ainda mais. E às vezes, num gráfico, você precisa, por exemplo, está fazendo um gráfico de linha, de repente vê que tem um pico e de repente cai. Não deixa esse pico aí, porque uma pergunta do leitor é, e por que acontece este pico? Né? Traça uma linha aí e fala, este aumento na receita de não sei o quê é devido a que X, você explica. Então, sempre tenta explicar as coisas que o leitor pode se perguntar quando está vendo o gráfico. Às vezes, como eu falei antes, também é interessante estruturar os seus infográficos como se fossem histórias. Você conta uma história através de infográfico. E este é um exemplo da revista Época, a versão em inglês, quando eu traduzi. Quando o censo brasileiro anunciou que eles iam publicar os dados do censo de 2010, lá na época a gente teve uma conversa muito longa sobre o que a gente ia fazer com essa matéria. Né? O que muitos veículos jornalísticos fazem é, pegam os dados do censo, fazem um mapa, jogam os números, pronto, acabou o dia, vou para casa, comer feijoada e pronto, acabou. Né? A gente queria fazer algo um pouco diferente, porque se você faz isso, você fica só na superfície. Né? A gente queria pôr esses números dentro de algum tipo de contexto. Então, o que a gente fez? Uma das notas que o censo mandou, e foi publicada em alguns jornais, mas sem infográfico, era que a taxa de fertilidade brasileira, que é o número médio de filhos a cada mulher no Brasil, caiu de forma dramática nos últimos 50 anos. Né? Isso vocês sabem, ou talvez não saibam, eu não sabia. Sendo estrangeiro, eu posso falar para vocês que se você pergunta para um gringo, para um americano, espanhol, etc., qual é a taxa de fertilidade hoje no Brasil, eles vão responder 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, 2,5, essa é a média. Né? Sabem qual é a média? Qual era a média em 2010? 1,8, 1,9. É super baixa, é uma taxa de fertilidade baixa, uma taxa de fertilidade que é no nível europeu. A taxa de fertilidade na Alemanha é 1,4, 1,5. É uma taxa muito baixa. Por sinal, essa taxa de fertilidade, tudo isso a gente foi descobrindo na pesquisa. A gente fez um monte de apuração para esta matéria. Né? Eu fui dando uma olhada, vendo o que a gente podia fazer e tal. Esse número está por baixo do que os demógrafos falam de taxa de reemplaço. A taxa de reemplaço é o número médio mínimo de filhos, em média, a cada mulher, em média, que um país precisa ter para que a população fique estável. Geralmente, esse número é calculado em 2,1. 2,1 é o número mínimo médio de filhos a cada mulher que um país precisa ter para que a sua população fique estável ao longo do tempo. O que quer dizer que se seu número está por baixo, a população, ao longo prazo, vai começar a cair e vai ficar mais velha também, porque você vai ter menos crianças. E se o número está por cima, quer dizer que no futuro a sua população vai crescer. Aí tem uma história, A história não é os números do censo, porque todo mundo sabe que o Brasil cresceu, a população do Brasil cresceu, tudo bem, mas isso não é uma notícia. A notícia também não é a taxa de fertilidade. A notícia é qual é a relação entre uma coisa e a outra. É isso que a gente tentou fazer dentro deste infográfico. Por sinal, a estrutura do gráfico não foi só ideia minha. Tá? Os infográficos na época se produzem em colaboração entre várias pessoas. Né? Tem conversas entre jornalistas, designers, etc., etc. E a ideia final da estrutura do gráfico, da estrutura narrativa do gráfico, foi do diretor da revista, Elio Gorovitz, que falou, vamos ver como podemos pôr estes dois números em relação. Tá? E eu já tinha feito um monte de pesquisa, tinha baixado números do Banco Mundial, aí tem a tabela de Excel que eu estava mexendo naquele dia com as taxas de fertilidade. A taxa de fertilidade no Brasil era 6,3 filhos a cada mulher nos anos 50. 6 filhos, em média.
a mulher, e hoje é 1,9, né? Aí criei um monte de gráficos no Excel, transformei esses gráficos no Excel, e esse foi o esboço que eu fiz para um infográfico, baseado na estrutura, produto dessa conversa. Qual é a estrutura? A estrutura é a seguinte: qual é a história? Como abre a história? O Brasil cresceu entre 2000 e 2010. Essa é a abertura da história. Qual é o conflito da história? O conflito da história é: a população cresceu, mas a taxa de fertilidade está por baixo do esperado, está muito baixa. Aí você mostra o Brasil caindo. Esse é o conflito da história. Qual é a consequência da história? A consequência é que a nossa população vai crescer, vai ficar estável e, de repente, vai começar a cair. E a segunda consequência é que nossa população vai ficar mais velha. A primeira pirâmide de população que você vê aí é a pirâmide de população atual, com muita gente nova abaixo, muito pouca gente velha aqui, no topo. Agora, a pirâmide populacional prevista para 2050 por os demógrafos, porque a gente, lógico, conversou com demógrafos, é assim. O que quer dizer que vai ter menos gente nova, muito mais gente velha. Isso vai criar um monte de problema para os governos, e para o governo brasileiro. Então, como o Brasil, e aí vem a resolução da história, como o Brasil pode enfrentar esse problema? O que o Brasil pode fazer hoje para se preparar para essa situação futura? Aí você cria toda uma estrutura narrativa que ajuda o leitor a entender e a contextualizar os números. Não é uma simples questão de jogar o número na página, é uma questão de estruturar os gráficos para que eles contem uma história, para que eles sejam melhor entendidos. E o gráfico final, esse gráfico que vocês têm aí, que respeita totalmente a estrutura final. Por sinal, eu falei para vocês que eu não me considero um designer, ou pelo menos um bom designer. Meus infográficos são assim, são toscos, né? Eu não sei muito bem, não sou muito bom escolhendo tipografias, cores, etc. Então, dentro da revista Época, tem designers incríveis. E, neste caso, foi o diretor, o chefe da infografia impressa, o Marco Vergocci, pegou o layout que eu tinha feito, transformou, mexeu nas tipologias, nas cores, etc., para criar o resultado final que já foi publicável, né? Então, uma outra mensagem desta palestra que eu quero que fique é que a infografia também é um produto de colaboração entre pessoas que têm perfis profissionais diferentes. Comunicadores, designers, etc., pesquisadores, etc., 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 né? Quando você consegue colaborar, os resultados finais geralmente são muito melhores. E o ponto final, já chegando na final, é que uma infografia, se ela está bem feita, pode mudar o jeito que você vê as coisas. Não sabia sobre a situação de fertilidade do Brasil? Agora você sabe. Não sabia sobre a divisão radical política na Ucrânia? Agora vocês já ficam sabendo, já viram a evidência dessa história. Eu acabei de mudar o jeito que vocês veem o mundo de algum jeito. Esse é o grande poder da infografia, usando evidência, usando ciência, usando dados, consegue mudar o jeito que vocês veem o mundo. E se consigo abrir os seus olhos para uma realidade, talvez consiga fazer que vocês mudem o jeito que você vê as coisas e você interpretam as coisas. O que vocês têm na tela agora é o meu infográfico preferido. O infográfico que eu mais gosto de toda a história da infografia. Não tem outro. E vocês veem que é feio para... ia falar uma palavra, mas para caramba, né? É feio, 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 né? Preto, branco e tal. Bom, esse é um infográfico que foi criado no século XIX. Entre o ano 1854 e 55, publicado no 56, por um doutor que se considera o fundador da epidemiologia. O doutor era chamado John Snow. O que o mapa mostra, agora vou explicar a vocês de onde vem este mapa. O mapa mostra, é um mapa sobre um surto de cólera em Londres, né? Vocês sabem que a cólera matava muita gente lá no século XIX. Vou mostrar a vocês uma imagem de Jon Snow. Aí tem uma imagem de Jon Snow. Isto que vocês têm na tela, lógico, não é Jon Snow. É um ator representando Jon Snow, porque tem um filme sobre a vida sobre como Jon Snow criou esse mapa, né? Um filme curto de 22 minutos. E até tem um livro publicado aqui no Brasil sobre esse mapa, que chama esta versão espanhola, né? Em português é O Mapa Fantasma. Se vocês acham, não lembro qual é a editora, mas acho que é Saraiva, não tenho certeza, O Mapa Fantasma, se vocês estão interessados em comunicação visual e em comunicação com dados, esse livro é maravilhoso, muito legível, muito interessante. Bom, qual é a história? No século XIX, a cólera matava muita gente. Matava muita gente porque as condições sanitárias nas cidades não eram boas, né? O povo consumia água contaminada, suja, etc., etc.
Hoje sabemos que a cólera é provocada, a cólera aparece quando você bebe água contaminada por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. Você bebe a água com essa bactéria, você acaba tendo diarreia, morre de diarreia, e pode acontecer que parte da sua matéria fecal, assim que se transmite o cólera, que parte da sua matéria fecal acabe se filtrando para a água que outras pessoas consomem. Esse é o método de transmissão da cólera. Hoje isso é um conhecimento completamente trivial de todos os médicos, todo mundo sabe. Mas no século XIX, eles não tinham microscópios, não tinham os sistemas que a gente tem hoje para pesquisar doenças, né? Então, o que o povo achava, o que muitos doutores achavam, é que a cólera não era transmitida por água, ela era transmitida pelo ar. E por que eles achavam isso? Eles achavam isso porque eles tinham feito uma relação visual e uma intuição. A cólera aparecia mais, tinha mais casos de cólera, naqueles lugares que fediam. Onde você tinha olores muito ruins, tinha mais casos de cólera. Onde você tinha mais sujeira, portanto, fediam mais, tinha mais cólera. Eles falavam, fedores, cólera. Os fedores causam a cólera. Isso que os estatísticos chamam de correlação, que não realmente é uma causação. Pode ser que tenha outras variáveis que você não conhece, que estão relacionadas tanto com o fedor, quanto com a cólera, e que são as que realmente provocam a cólera, né? Então, tinha um pequeno grupo de doutores que achavam que isso não podia ser assim, porque eles tinham observado os padrões de distribuição nos surtos de cólera e tinham observado, por exemplo, que quando tinha um surto de cólera numa região, tinha casas onde morria um monte de gente e tinha outra casa que não morria ninguém, né? Então, falava, se a cólera se transmite pelo fedor, isso é impossível, o padrão tem que ser regular, né? Tem que ser completamente assim, né? Não pode ser um pico aqui e ninguém aqui. E um deles era John Snow. Então, como você mostra a conexão entre água, porque ele achava que era água realmente o vetor de transmissão da cólera, a água e a transmissão da cólera? Ele fez isso depois de que aconteceu o pior surto de cólera do século XIX, aconteceu no bairro do Soho, uma região pequena, em Londres, e aconteceu que esse surto de cólera, que foi muito curto, foram 2 semanas, e morreram 700, 800 pessoas. E aconteceu que esse surto de cólera aconteceu muito próximo de onde John Snow tinha o consultório. Então, John Snow, para provar essa ideia, ele queria escrever um artigo acadêmico, por sinal, ele escreveu um artigo acadêmico, mas ele não queria só escrever um artigo acadêmico, queria proporcionar, dar a evidência visual do que ele estava contando. Como fez isso? Com esse mapa. Ele comprou um mapa, nem desenhou o mapa, ele comprou o mapa, e com esse mapa ele foi casa por casa, hospital por hospital, registrando os endereços de todas essas pessoas. É isso que você vê no filme, né? O filme aí me deu, como se fala quando você fica quando fica muito assim sensível, a sua pele fica, como se fala isso em português? Sim, arrepiado, isso. Eu fiquei arrepiado quando vi, porque vi representado o que eu imaginava que o John Snow tinha feito, né? Ele escreveu uma espécie de tabela de Excel com caneta e papel, com os endereços dos caras, né? E depois, logicamente, com essa planilha você não consegue fazer nada, né? Ele transformou isso num mapa. Ele criou um mapa no que ele registrou cada uma das mortes com um risco. Ele foi, casa número 1, esta casa aqui, ele fez, quantas mortes aqui? 5. E ele fez 1, 2, 3, 4, 5, empilhando os riscos. Essas barras que você vê aí no meio, na verdade não são barras, são empilhamentos de pequenos riscos, de pequenas linhas. Aí vem os riscos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá. E agora, observem o que tem exatamente no centro do mapa, onde tem mais mortes por cólera. O que tem aí? O que é esse círculo que tem aí no meio? Justo no meio. Um poço. Uma bomba de água. Um poço de água. Muito depois de que o surto aconteceu, se descobriu que uma mãe que morava perto desse poço tinha um bebê, o bebê estava doente de cólera, estava morrendo de cólera, e, logicamente, tinha diarreia, a mãe estava trocando as fraldas do bebê o tempo todo, né? E se descobriu muito depois, numa pesquisa, que uma das fraldas que a mãe tinha trocado, ela tinha jogado muito perto de uma bomba de água que estava conectada ao poço. Então, a matéria fecal do bebê se filtrou nessa água, a bactéria viajou para o poço, contaminou o poço, e isso acabou matando 700, 800 pessoas no bairro do Soho. Este é um gráfico que, quando você vê ele, vê a evidência. Mortes, concentração de mortes, poço no epicentro do terremoto. Aí tem a conexão visual. Muda completamente o jeito que você vê as coisas. Isso é o que eu acho que a infografia precisa fazer. Ela precisa ser linda, precisa ser
quando puder. Mas se você não é designer, ele não era designer, era um doutor. A infografia é feia, mas é uma infografia maravilhosa, porque ela é muito clara e muito precisa, além disso. Né? Ele fez outra coisa, vou explicar isso só num segundo. Né? Como bom cientista, ele não só prestou atenção àqueles casos que confirmavam a teoria, né? Porque ele viu, sim, mais mortes perto do poço, mas tem exceções. Tem casas onde não tem mortes. Por exemplo, tem uma casa aí que não tem mortes, tem outra casa. O que aconteceu? Ele foi lá. Por que aqui não tem mortes? Né? Ele foi lá, bateu numa porta, abriu uma porta e ele viu o que tinha lá dentro. E o que era? Era uma fábrica de licores. Uma fábrica de licores onde eles fabricavam pinga. Os caras não bebiam água, bebiam a pinga que eles fabricavam. Né? E tinha... Bom, isso não é verdade completamente. Na verdade, eles tinham um poço dentro da fábrica de pinga. Então, eles não bebiam a água do poço externo, bebiam a água do poço que eles tinham dentro da casa. E ele prestou também atenção a casos de mortes que ficavam muito longe do poço. Tem uma morte lá longe, outra aqui. Por que essa gente morreu? Se mora e tem poços mais próximos da casa deles. Por que eles beberam água desse poço? Bom, pois ele pesquisou esses casos também. Eu falo sempre que se você quer aprender sobre jornalismo de dados, você precisa prestar atenção ao Jon Snow, porque Jon Snow trabalhou como um repórter. Ele foi na casa dessas pessoas e descobriu que essas pessoas que morreram, que moravam longe, eram pessoas que talvez tinham que ir na escola todo dia, ou no trabalho todo dia, e todo dia passavam pela rua Broad, pela Broad Street, e como era um caminho longo, fazia muito calor, paravam no poço de Broad Street, pegavam aí, davam um gole e continuavam caminhando. Era gente que bebia água todo dia daquele poço. Né? É um exemplo maravilhoso de evidência visual. Bom, como a gente faz isso hoje modernamente? Lógico, hoje temos outras ferramentas, né? Não caneta e papel. Para acabar a palestra, vou dar a vocês só um exemplo do que a gente tentava fazer na época. Eu gosto muito de mostrar evidência, ou de mostrar evidência de ideias, ou de usar evidência para derrubar ideias preconcebidas. Né? Uma ideia preconcebida que eu achei a primeira vez que eu vim morar aqui no Brasil, todo mundo me falava, né? Eu tenho filhos, todo mundo falava, não manda seus filhos para a escola pública é muito ruim, manda ele para a escola particular, paga a escola pública é ruim em geral. Né? Tem exceções, mas em média a escola pública é ruim. Né? Falam. Tem essa ideia preconcebida. Né? Logicamente, como sempre, tem exceções. Estou falando de média. Né? Nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente. Na escola pública não é tão ruim, você consegue mandar seus filhos. Bom, pois isso é a ideia preconcebida, todo mundo sabe disso. Todo mundo fala disso. Como você mostra a evidência disso ou derruba essa evidência? Bom, pois a gente fez um exercício, que é uma espécie de experimentação, uma espécie de experimento na época, quando o Enem 2010 foi publicado. Né? Os dados do Enem 2010 foram publicados, a gente recebeu esses dados do Enem, mas a gente não queria se limitar a publicar só esses dados do Enem. Queríamos fazer um gráfico que fosse um pouquinho diferente e que mostrasse, de algum jeito, a evidência, primeiro, de se existem diferenças de qualidade entre os diferentes estados do Brasil e depois se existem diferenças entre escolas públicas e escolas particulares. Então, o que a gente fez? A gente fez isso porque eu também queria ver isso. Criamos o gráfico só também para ver se isso era verdade ou não. O que a gente fez? Esse gráfico que vocês têm na tela é uma variante do gráfico de barras, não é um gráfico de barras tradicional. Vocês veem que as barras sobem e descem. Isso é porque todas as barras têm exatamente o mesmo comprimento. E por que elas têm o mesmo comprimento? Porque as barras representam 100% das escolas de um estado. Tá? Então, todas as barras é 100%. Todas as barras têm exatamente o mesmo tamanho. A linha preta que cruza as barras é a média no Enem. A média. Tá? Então, quanto mais alta está uma barra, maior o percentual de escolas que estão por cima da média. Quanto mais baixa está uma barra, maior o percentual de escolas que estão por baixo da média. Aí vocês conseguem ver, por exemplo, que no Tocantins, 92% das escolas públicas e particulares, juntas, estão por baixo da média do Enem. No caso de Brasília, 55% das escolas públicas particulares juntas estão por cima da média. Aí você consegue ver já as diferenças regionais. Né? Para mim isso foi super surpresivo e revelador. Né? Tem situações em alguns estados que, por enquanto, a situação parece bastante dramática. A linha vocês não estão vendo porque é esse risco daí no meio. Tá? Essa linha que está aí. Essa é a linha daí. Nota média, estão vendo aí? Nota média, está indo por aí. Então, tem Rio Grande do Sul, por exemplo, a situação lá é 50%, 50% acima da média. Tá. Mas lembrem uma coisa importante, isto é escolas públicas e escolas particulares juntas. O que a gente fez? Criamos um filtro. Vamos ver o que acontece. Né? Eu falei, vamos criar um filtro no que você consiga discriminar, e eu não quero ver juntas redes públicas e redes escolas particulares, quero ver só escolas
públicas. E agora quero ver só escolas particulares. Escolas públicas, escolas particulares. Eu não estou inventando nada, estes são números do governo, tá? São números do governo, não estou inventando nada aqui. Evidência. A ideia é verdade. Em média, com exceções, sempre muito nobres, etc., em média, escola pública é pior que escola particular. Em média, sempre com exceções. Bom, pois para isso a infografia é útil. Bem para confirmar, bem para derrubar ideias preconcebidas. E a última ideia que quero deixar para vocês hoje, se você acredita nessa ideia de que a infografia pode ajudar a derrubar ideias preconcebidas, a confirmar ideias preconcebidas, a última dica que vou dar a vocês hoje é que vocês olhem no trabalho de um pesquisador sueco chamado Hans Rosling. Hans Rosling é um professor de saúde pública na Suécia, que tem uma fundação que ele criou, chamada Gapminder, o site dele é gapminder.org, cujo lema, o lema dessa fundação é Cruzando o Rio dos Mitos. E o segundo lema é por um mundo baseado, aí eu tenho, por um mundo baseado em fatos, por um mundo baseado em dados. E a ideia principal dela é que o povo, nós, temos muitas ideias preconcebidas. A taxa de fertilidade no Brasil é 4 filhos. Escola pública, escola particular, mais ou menos igual ou muito diferente. Isso é a ideologia, o chute. A gente está chutando. Eu acho isto, eu acho aquilo. Eu chamo isso de eu achismo. Eu acho isto, eu acho aquilo, tal. Bom, pois muitas vezes você consegue confirmar ou desconfirmar ou contradizer essas ideias baseadas em dados. E o que ele faz? Ele faz apresentações e palestras nas que ele se coloca na frente de uma tela, como eu estou agora, e começa a descrever gráficos. Agora vou mostrar para vocês a vinculação, o vínculo entre riqueza de um país e fertilidade, ou entre a riqueza de um país e a esperança de vida, etc. E ele mostra coisas que são completamente anti-intuitivas, mas que acontecem, são baseadas em dados. Eu recomendo a vocês que visitem o site dele e, sobretudo, vão na seção de vídeos. Tem muitos deles que estão legendados em português, assim que vocês vão entender. Ele fala muito em inglês, é muito fácil de entender, mas se não entende inglês, muitos desses vídeos estão legendados. E observem, sobretudo, o bem que ele descreve os gráficos que está mostrando. Ele literalmente se integra, ele fisicamente se integra com o gráfico, falando, olha isto, olha aquilo, tá. É super divertido. E com isso, com essa ideia de que todo mundo pode ser infografista, você pode não ter o conhecimento do software, etc. Mas o importante não é isso, o importante é o risco, o importante é a estrutura, o importante é o pensamento. Com essa ideia, a ideia também de que o mais importante são os dados, não é a apresentação visual. Lembrem de Jon Snow, gráfico feio pra caramba, mas ainda assim mudou as coisas, mudou o jeito que a gente vê as coisas, vê um fenômeno. Com todas as ideias na mão e na cabeça, eu espero que vocês levem para casa, comecem a aplicar no futuro. E com isso eu falo muito obrigado e acabo a minha palestra. E temos tempo para perguntas, hein? Não? Não? Ok. Falem que não temos tempo para perguntas. O que eu vou fazer? Agradeço desde já a participação, brilhante palestra. Agora veremos infografias com outros olhos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Alberto Cairo. Daqui a pouco eu vou convidá-lo para que retorne aqui ao palco, mas, por enquanto, muito obrigado. Okay. Mais uma salva de palmas, senhoras e senhores. O programa Sense Making já rendeu frutos, é verdade. Vamos nomear agora os 11 projetos de apresentações e infográficos produzidos pelos colaboradores que foram selecionados durante o programa. Eles serão divulgados na página do programa e em todas as unidades do Sebrae Minas. Vamos nominando as pessoas e logo em seguida faremos, então, uma salva de palmas geral a todos. Da Unidade de Políticas Públicas, composta por Nair Aparecida, Tiago Giovanni, Isabela Celeste. Da Unidade Estratégias e Diretrizes, Vinícius Teixeira. Da Assessoria de Comunicação, Tiago de Paula. Comércio, Serviço e Artesanato, Agmar Abdon Campos.
Inovação e Sustentabilidade, Andréa Tristão e Liliane Carvalho. Da Unidade de Gestão de Pessoas, Bruno Capelão. Da Unidade de Educação, Empreendedorismo e Cooperativismo, Cláudio Afrânio, Lilian Botelho, Eduardo Goulart. Da Unidade de Atendimento Individual ao Empreendedor, a Daniela Tocafondo, que está de férias, a Isabela Andrade, Rafael Gregório. Da Unidade Administração e Finanças, Maurício César. Da Unidade Tecnologia da Informação, Daniel Lopes, e da Assessoria de Comunicação, Rafael Tunes. Agora sim, uma salva de palmas a todos eles, senhoras e senhores. Agora premiaremos os 5 trabalhos que mais se destacaram. Seus autores receberão um maravilhoso livro, ali está, com a Vanessa, olha que belíssimo livro. É o livro Information Graphics, de Sandra Hedgen e Julius Wildman. Uma obra que apresenta 200 projetos e mais de 400 exemplos sobre a informação gráfica ao redor do mundo. Eu gostaria de convidar ao palco os responsáveis pelos trabalhos de destaque. Para entregar os prêmios, convido aqui ao palco o diretor superintendente Afonso Rocha, por gentileza, aqui no palco, o diretor de operações, Fábio Veras, também eu convido, o palestrante Alberto Cairo, por gentileza, o professor Dijon Moraes Júnior e a consultora Denise Heller, para que possa aqui não só estar cumprimentando os agraciados, mas também eternizando esse momento tão importante. Convidamos, representando a Unidade Estratégias e Diretrizes, Vinícius Teixeira. Aí está Vinícius Teixeira, representando a Unidade Estratégias e Diretrizes, recebendo esse livro tão importante para essa área, fazendo a foto, recebendo os cumprimentos e, claro, mais uma vez, uma salva de palmas dos presentes. Depois eles fazem a foto toda. Da Unidade de Atendimento Individual ao Empreendedor, eu convido Isabela Andrade e Rafael Gregório. Como eu disse, a Daniela Tocafondo também faz parte dessa unidade, mas está em férias e, claro, receberá o livro posteriormente. Aí está a Isabela Andrade, o Rafael Gregório. Mais uma vez, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Da Unidade de Tecnologia da Informação, Daniel Lopes. Aí está Daniel Lopes, da Unidade de Tecnologia da Informação, a salva de palmas. Representando a Assessoria de Comunicação, Rafael Tunes. E também da Assessoria de Comunicação, uma salva de palmas mais uma vez ao Rafael Tunes. Também da Assessoria de Comunicação, Tiago de Paula. Eu gostaria de convidar todos os agraciados que pudessem retornar aqui para que a gente possa fazer uma foto oficial bonita com todos vocês.
Mais uma vez, uma salva de palmas ao Tiago de Paula. Essa foto vai ficar bonita, hein? Bonita como eles merecem, né? Pela criatividade, pelo desenvolvimento, enfim. Ok? Mais uma vez, uma salva de palmas a todos, senhoras e senhores. Agradecemos todas as autoridades, agradecemos em especial o Alberto Cairo pela brilhante palestra. O Sebrae Minas agradece a sua participação. Tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigado aos internautas que também estão nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau.